Olá, crianças, tudo bem? Então agora a gente vai para nossa aula de história, terça-feira, né? E diferente das outras unidades, dos outros conteúdos, a gente não vai começar a unidade 6 ainda, porque a gente vai ter que trabalhar um conteúdo antes de iniciar a unidade 6, senão vocês vão ficar perdidos, tá? Então, esse conteúdo é bastante interessante. Eu espero que vocês assistam esse vídeo com calma, em um ambiente tranquilo, sem a televisão ligada, sem o celular. Só se for assistir do celular pode. Mas se estiver assistindo no computador, desliga o celular, presta atenção, porque esse conteúdo é denso, então a aula vai ser um pouquinho mais comprida. É preciso muita atenção, tá? Então vamos lá? Vamos, né? Aula de história. Então a gente vai trabalhar hoje as grandes navegações e o descobrimento do Brasil. Então, eu sei que vocês sabem alguma coisa já sobre o descobrimento do Brasil, mas hoje a gente vai trabalhar contextualizando para trabalhar a unidade 6 depois. Então, esse é um mapa mundi. Vocês concordam comigo, né? Claro que concordo. Esse é o mapa do mundo. Mas, Pro, não é aula de geografia. Não é aula de geografia mesmo, é aula de história. Mas o que vocês percebem nesse mapa? Tem os continentes, tem os países, mas o mapa sempre foi assim, será? Tem alguma coisa que mudou ao longo dos anos? Sim, muita coisa mudou durante os anos. Principalmente os conhecimentos das pessoas sobre o mundo. Lembra que a gente estava vendo astronomia e ciências? As percepções, as descobertas mudaram o jeito que a gente entendia os astros, do jeito que a gente entendia o sistema solar. Isso vale também para outros âmbitos, tá? Então, em história, em geografia, muita coisa mudou ao longo dos anos com os conhecimentos. Então, a princípio, os mapas mundi eram completamente diferentes desses, porque o conhecimento sobre algumas áreas ainda não existia, tá? Então a gente vai ver isso, como aconteceu isso e o que isso gerou, tá bom? Então vamos ver. Como era a visão do mundo para os povos antigos? Então, o conhecimento que os europeus tinham sobre o mundo na época se restringia a regiões que compunham a Europa, partes da África e da Ásia e os mares que interligavam esses continentes. Então, isso quer dizer que os oceanos eram lugares desconhecidos para eles, assim como os territórios que ficavam do outro lado das águas. Então, a gente tem uma divisão de água, temos o Oceano Atlântico, que separa a Europa e a África da América, do continente americano. Concorda comigo, né? E essa parte até um certo ponto da humanidade não era conhecido. E como não era conhecido, não era representado nos mapas. Então vejam aí esses dois mapas. Olha como era representado o mundo. Então, representava-se parte da África, deixa eu apontar aqui. Representava-se parte da África, a Europa e parte da Ásia. A Oceania não era representada, a América não era representada, bem como nesse mapa temos também a Ásia, a Europa e a África, tá? Separado pelos mares. E depois tem o mar bem em volta desses continentes representados aí, que eles nem chamavam de continente na época. Então, para eles, o mundo parecia um prato. A Terra não era redonda, então o mundo era um prato, e em seu entorno tinha água, muitos monstros marinhos, e depois que os navios passassem daquela água, eles caíam. Para eles era essa visão que eles tinham, entendeu? Então, os navios que saíam em expedições, muitas vezes não voltavam
alimentavam, porque eram bem precários. Então acreditava-se que tinham sido comidos por monstros, que tinha caído no abismo, tá? Então, tudo isso mostra pra gente qual é a visão de mundo daqueles povos antigos. E aí, com as expedições marítimas, tudo isso foi mudando, o conhecimento foi mudando, foi evoluindo, e com isso os mapas foram evoluindo, os instrumentos náuticos foram evoluindo, o que possibilitou muita coisa. Então, olha aí a representação de um mapa, de um registro cartográfico em 1539. Não é muito velho, tá? Então, olha lá, esses monstros marinhos, eles acreditavam muito que existiam esses monstros. Então, estamos falando de períodos da história nos quais o conhecimento acerca dos lugares era baseado em relatos de viajantes, que eram comerciantes e atravessavam mares e extensos territórios em busca de mercadorias. Então, quem viajava não era para passear. Hoje a gente viaja para um lugar para conhecer, para passear, para ver novas culturas. Naquela época, quem viajava era quem precisava viajar para vender mercadoria, tá? Então, esses relatos desses comerciantes serviram de base, como fonte de elaboração dos mapas. E as pessoas costumam contar histórias e fantasiar coisas. Então, acabava que esses comerciantes contavam coisas e as pessoas acreditavam, e às vezes tinha monstro marinho no meio, tinha sereia, e acreditava-se que esses monstros, essas sereias, viviam nos mares e por isso eles tinham muito medo do mar também. Os mercadores e as feiras medievais. Então, até no século XV, o comércio marítimo, realizado entre a Europa e a Ásia, era feito através do mar Mediterrâneo, por onde eram transportados produtos diversos, como pedras preciosas, sedas, bebidas e alimentos, dentre outros que posteriormente seriam vendidos por toda a Europa. Então, alguns pontos da Europa faziam um comércio via mar Mediterrâneo com a Ásia e trocavam esses produtos, tá? Compravam pedra preciosa, seda, alimento, e depois vendiam pela Europa toda. Os responsáveis por realizar esse comércio eram chamados de mercadores, os quais viram nessa atividade uma oportunidade de fazer fortuna, porque eles cobravam muito caro para pegar essa mercadoria da Ásia e vender pela Europa. Eles eram verdadeiros viajantes percorrendo extensas regiões e atravessando continentes para negociar produtos. Suas viagens podiam durar anos ou até mesmo décadas, então mais de 10 anos. As feiras eram os locais onde ocorriam as negociações, as trocas e as vendas de mercadoria. Elas eram realizadas periodicamente e os mercadores traziam itens como seda, especiarias, joias, porcelanas e até pedras preciosas de diferentes regiões da Europa, da África e da Ásia. Então, essa é uma representação da feira, tá? Então, tem todos os mercadores aí, as pessoas que vão comprar, representando aí essa figura data aí de 1400, tá? A importância das especiarias. Então, além disso, além das pedras preciosas, da seda, tinha um produto muito específico chamado especiarias. Então, canela, cravo, açafrão, gengibre, tudo isso eram denominadas as especiarias, tá? E eram artigos muito cobiçados na Europa. Por que era cobiçado na Europa? Porque elas eram utilizadas na conservação de alimentos. Naquela época não tinha sistema de refrigeração igual tem hoje. Então não tinha geladeira, não tinha freezer. E aí os alimentos estragavam muito rápido. E não tinha alimento o bastante para todos. Então eles tinham que arrumar uma forma de estocar alimento e conservá-los por mais tempo. Então, esses alimentos eram cozidos com especiarias. Assim, o alimento não estragava tão rápido, tá? E por isso as especiarias eram artigos muito cobiçados.
Eles eram utilizados também na preparação de remédios, em óleos e até aromatizantes, porque não era um hábito na Europa tomar banho todos os dias, tá? Então, às vezes, a especiaria era utilizada como uma forma de se perfumar, como uma forma de cheirar menos mal. Então, além de conservar o alimento. A maioria era proveniente da Ásia, então era um comércio bastante específico que acontecia entre a Europa e a Ásia. Disputa pelas mercadorias. Então, as principais cidades no Ocidente que dominavam o comércio dos produtos do Oriente eram Veneza, Gênova e Florença, tudo isso na Itália, tá? No Oriente, a principal cidade, assim como o principal porto, era Constantinopla, que é a atual Istambul, na Turquia. Podemos agregar também a cidade de Trípoli, na Líbia, e Alexandria, no Egito. Então, essa parte aqui, no mapa, eram as cidades de onde saíam os produtos. E as principais cidades que compravam o produto e revendiam para a Europa eram Gênova, Veneza e Florença, tá? Então, todo esse comércio passava pelo mar Mediterrâneo. O Império Otomano tomou Constantinopla e impediu que esse comércio acontecesse. E aí, o que eles vão fazer? Vão ficar sem as mercadorias? Vão ficar sem as especiarias? Vão ficar sem seda? Vão ficar sem ouro? O que eles fizeram? Começaram as grandes navegações. Então, a necessidade fez com que alguns povos da Europa, principalmente os espanhóis e os portugueses, começassem a tentar procurar novas terras, procurar novos meios de chegar até a Índia. E aí, esses navegadores começaram a ter sucesso ao navegar no Oceano Atlântico, que foi considerado um acontecimento histórico e foi denominado as Grandes Navegações do século XV e XVI. O período que a gente chama de Grandes Navegações foi considerado um acontecimento importante quando os europeus passaram a explorar intensamente o globo terrestre. Naquela época, os que se destacaram mais foram os portugueses, porque eles foram os primeiros a se lançar na empreitada. E não foi apenas porque eles deixaram de acreditar nas águas que habitavam monstros, mas porque eles estudaram durante algum tempo e aperfeiçoaram algumas tecnologias de navegação. Então, o quadrante, o sextante, o astrolábio, a bússola foram instrumentos que os portugueses aperfeiçoaram para ajudá-los na navegação. Então, foram os primeiros, os que se destacaram na empreitada de conhecer o mundo, de tentar achar um caminho novo para as Índias. Essa ilustração é de 1887 e mostra duas caravelas. As duas são de Bartolomeu Dias e uma chama São Cristóvão e a outra São Pantaleão, tá? Aqui a gente vai ver a rota que foi usada para chegar até Calicut por Vasco da Gama, tá? Bartolomeu Dias foi quem começou a empreitada e eles foram fazendo várias feitorias ao longo da África. Feitorias são armazéns onde eles colocavam alguém lá para pegar produtos e vender esses produtos. Então, a Portugal colocou algumas feitorias na costa da África, mas o interesse era chegar às Índias. O que os europeus encontraram depois do oceano? Então, fazendo uso das tecnologias de navegação, os portugueses navegaram pelo Oceano Atlântico em busca de especiarias e outras mercadorias em 1487, comandados pelo navegador Bartolomeu Dias. Os portugueses navegaram pela costa do continente africano, ultrapassando pela primeira vez o extremo sul do continente, que o próprio navegador batizou de Cabo das Tormentas, porque as águas eram muito agitadas e teve muitas tempestades quando ele passou por lá. Dessa forma, os portugueses conseguiram estabelecer uma nova rota para as Índias, sem ter que navegar pelo mar Mediterrâneo.
Ao retornar para Portugal, Bartolomeu Dias relatou o feito ao rei Dom João II, que decidiu mudar o nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Os espanhóis, por sua vez, financiaram em 1492 a expedição de um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, que também buscava o caminho para as Índias. Mas, diferentemente dos portugueses, Colombo propôs navegar no sentido do mar aberto, em direção ao oeste do Oceano Atlântico. E foi o que ele fez. E em 12 de outubro daquele mesmo ano, em 1492, Colombo deparou-se com as terras que, a princípio, acreditou ser as Índias. Então, quando ele chegou lá, ele denominou que as pessoas que viviam lá eram os índios, tá? Mas, na verdade, a ilha que ele chegou fazia parte do território da América Central, então chamados pelos povos nativos de Guarani e depois batizada pelos espanhóis de Ilha de São Salvador, tá? Então, Cristóvão Colombo, a mando dos espanhóis, foi encontrar uma nova rota para as Índias e se deparou com a América Central, com umas ilhas da América Central, que depois ele colocou o nome de Ilhas de São Salvador. Desde então, essa data marca o acontecimento histórico da chegada do europeu às terras que mais tarde receberam o nome de América. Quando Cristóvão Colombo retornou para a Espanha, os reis logo tentaram garantir a posse dessas novas regiões encontradas. Eles foram então atrás do Papa Alexandre VI, que publicou um documento chamado Inter Caetera, que estabelecia uma espécie de linha imaginária que dividia tanto as terras descobertas como as ainda por descobrir e tornava-as posse do rei da Espanha, mesmo que elas fossem já habitadas por diferentes povos nativos. Então, os espanhóis chegaram na terra e já foram correndo atrás do Papa e falaram assim, a gente encontrou uma terra e a gente quer que você estabeleça que é nosso. Então, a igreja tinha muito poder na época e a igreja falou assim, não, o Papa fez uma cartinha, colocou lá no documento que as terras encontradas, mesmo habitadas por povos já, eram dos espanhóis. E aí, Portugal falou assim, aqui não. E aí, os reis de Portugal também foram atrás do Papa para reivindicar um direito, porque eles investiram muito nas navegações, então eles não aceitaram aquele documento. E aí, para resolver esse conflito entre a Espanha e o Portugal, o Papa refez a divisão e ele estabeleceu, em 1494, o Tratado de Tordesilhas. Esse nome é muito importante. Então, esse tratado dividiu as terras encontradas por Cristóvão Colombo e as que ainda seriam encontradas pela Espanha e Portugal, tá? O Planisfério Cantino é um importante documento cartográfico que foi produzido em 1502 por um português cuja identidade não se sabe e representa a maneira como os europeus enxergavam o mundo após o início do período das grandes navegações. Nele é possível visualizar a linha de demarcação acordada entre portugueses e espanhóis no Tratado de Tordesilhas. Então, esse é o Cantino, tá? O Planisfério Cantino. Então, tem a costa da África, temos aqui a Europa, tá? E isso aqui é a parte que eles acharam que tinha encontrado. Então, o Papa fez um documento estabelecendo essa linha imaginária, chamada Tratado de Tordesilhas. O que estava à direita da linha imaginária era de Portugal. E tudo que estava à esquerda era da Espanha, tá? Então, o Papa falou assim, vai ser assim, vocês aceitem e uma parte da Terra Sul, uma parte da Terra Sul, para não haver mais brigas. E agora a gente vai ver como foi o início dessa colonização do Brasil, né? Então, os portugueses chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500. Então, o rei de Portugal mandou Pedro Álvares Cabral numa expedição. Falou assim, você vai encontrar um caminho novo para as Índias. Mas a gente tem lá um documento que o Papa falou
que se encontrar terra é nossa. Então, além de ser uma nova forma, uma nova rota para a Índia, eles poderiam encontrar terras. E dependendo de onde estavam essas terras, seria posse de Portugal. Então, o rei de Portugal queria descobrir se existiam terras também. Então, tinha duplo sentido essa viagem de Pedro Álvares Cabral. Ele poderia encontrar um novo caminho para as Índias ou encontrar mais terras, tá? Então, em 22 de abril, eles chegaram em Porto Seguro, na Bahia, tá? Atualmente. Os colonizadores portugueses tomaram posse das terras que formam o atual Brasil. Com ele, também vieram alguns padres que tinham o objetivo de catequizar os povos que habitavam a nova colônia portuguesa na América. Então, existia uma relação colônia e metrópole, tá? Pensem nas redes urbanas que a gente trabalhou em geografia, que uma cidade tem relação com a outra. Nesse caso, a colônia Brasil tinha completa dependência da metrópole. Então, quem mandava no Brasil era Portugal, que era a metrópole, tá? Então, relação colônia-metrópole. Assim que os colonizadores, quem vem para colonizar, chegaram, eles ergueram bandeiras portuguesas e uma cruz de madeira para a realização da primeira missa no território, tá? Essas ações realizadas pela coroa portuguesa significavam estabelecer a posse das terras, usufruindo de todas as riquezas, e para a Igreja Católica, a celebração da primeira missa significava mostrar que daquele momento em diante a religião católica seria a única permitida no território recém-encontrado. Então, os religiosos que estavam chegando ali acreditavam que o modo de vida e a crença dos indígenas deveriam ser mudados para que se assemelhassem aos costumes europeus. Então, tanto politicamente como religiosamente, a terra encontrada, o Brasil, teria que depender de Portugal, tá? Se Portugal era predominantemente católico, o Brasil teria que ser católico, tá? Desse modo, a cultura e os hábitos dos povos nativos não foram respeitados. Apesar disso, em muitos momentos, os padres atuaram na proteção e na defesa dos indígenas contra os colonizadores portugueses. Então, essa é uma pintura, um óleo sobre tela, de Vitor Meirelles sobre a primeira missa no Brasil. Então, temos aí os portugueses com seus trajes típicos e os indígenas também com seus trajes típicos. Imaginem, você tá lá na sua terra, tranquilo, de repente chega um monte de gente diferente, coloca uma cruz lá, começa a rezar uma missa e você não entende nada. Foi isso que aconteceu. A extração do pau-brasil e a mão de obra indígena. Então, interessada no rico comércio de especiarias vindo do Oriente, a coroa portuguesa inicialmente não se preocupou em povoar as novas terras na América, pois achavam que elas não tinham nada a oferecer. Após fazerem pequenas expedições para conhecer o território e verificar se existiam riquezas neles, os portugueses interessaram-se pelo pau-brasil, uma árvore nativa e abundante no litoral brasileiro. Da madeira do pau-brasil era possível extrair uma tinta avermelhada muito utilizada para tingir tecidos e que tinha alto valor comercial na Europa. Então, os portugueses vieram para o Brasil somente para explorar. Eles não tinham motivação alguma para fazer alguma coisa nas terras e fazer com que aquela terra tivesse progresso. Era somente uma terra para explorar e poder vender alguma coisa na Europa. Com isso, os colonizadores, ao chegar e perceber o pau-brasil, eles começaram a ver uma possibilidade de obter lucro. Iniciaram, então, as primeiras formas de exploração. Então, os colonizadores chegaram e começaram a explorar o pau-brasil. Assim, até o ano de 1530, os portugueses limitaram-se a estabelecer pequenas fortificações próximas ao litoral, a fim de armazenar a madeira e embarcá-la em navios que seguiram para Portugal.
Então, essas expedições de prospecção, que eram para tomar conhecimento da terra, numa das primeiras viagens à América e ao Brasil, o Américo Vespúcio resumiu friamente o que ele encontrou. Então, ele olhou a terra e falou assim: pode-se dizer que não encontramos nada de proveito. Foi isso que ele falou do Brasil quando chegou. Então, ao longo dos primeiros anos, foram inúmeras essas viagens que aconteceram e muitos marinheiros desertavam ou eram deixados nas terras para que conhecessem mais e se familiarizassem e conhecessem os nativos, tá? Então, essa é uma imagem que demonstrava a extração do pau-brasil. Então, aí tem o litoral do Brasil e o que vocês estão vendo são os próprios índios trabalhando na extração do pau-brasil e levando para um armazém, onde ela era retirada e enviada para a Europa. Para extrair o pau-brasil, os colonizadores então utilizavam mão de obra dos indígenas. Em troca do trabalho realizado, os nativos recebiam diversos itens, como espelhos, tecidos, machados, entre outros objetos que até então eram desconhecidos para eles. Então, essa troca chamava-se escambo. Nesse trabalho, os indígenas eram responsáveis por cortar, transportar e armazenar o pau-brasil em grandes galpões localizados em diferentes pontos do litoral, que eram chamados de feitorias. Depois, a madeira era transportada até as embarcações e enviada à Europa para ser comercializada. Por causa da extensão do litoral das novas terras, os portugueses não conseguiram evitar que outros povos europeus também explorassem o pau-brasil. Com isso, espanhóis, ingleses e franceses, por exemplo, também passaram a lucrar com a madeira, negociando a extração diretamente com os indígenas. Alguns outros povos, aproveitando-se da extensão territorial do litoral do Brasil, chegavam, negociavam com os índios, trocavam alguma coisa, um espelho, um tecido, um machado, e levavam um pouco de pau-brasil também. Tá? Os portugueses não conseguiram administrar a extensão da terra. As capitanias hereditárias. Então, o que será isso? Lembra que eu falei até agora, né? Como estava, que alguns povos começaram a se beneficiar das riquezas da colônia? E isso fez com que o rei Dom João III pegasse e falasse: não tá certo isso. Vamos mandar uma galerinha lá para defender nossas riquezas. Então foi o que ele fez. Em 1532, ele mandou uma expedição, a primeira expedição colonizadora, para colonizar as novas terras e gerarem riquezas, e além de defendê-las, tá? Então foram chefiados. A primeira expedição foi chefiada por Martim Afonso de Souza, e essa expedição trouxe à América diversas pessoas, como funcionários da coroa portuguesa encarregados de auxiliar na administração e na colonização das terras. Só que, apesar disso, ainda havia ameaças de outros povos estrangeiros, como os corsários franceses a mando da coroa. E isso fez com que Dom João III instituísse, em 1534, a administração da colônia por meio de concessão de terra. Assim, o território foi dividido em 15 lotes de terra, os quais foram distribuídos entre nobres portugueses que deviam governá-los, defendê-los e fazê-los progredir. Então, esse novo sistema de administração ficou conhecido como capitanias hereditárias, porque esses lotes concedidos por Dom João III, eles poderiam ser transferidos como herança de pai para filho ou para outros familiares. Já os nobres portugueses que receberam as capitanias seriam chamados de donatários, também conhecidos como fidalgos da Casa Real. Então, o rei estabeleceu 15 lotes de terra, dessa terra nova, e aí ele distribuiu, concedeu, fez uma concessão de terras para pessoas, e essas pessoas eram denominadas donatários. Quando essa pessoa morresse, essas terras iriam passar para o filho, então por isso é chamado de capitania hereditária, tá? Então,
a gente vai ver como vai funcionar essas capitanias. Esses donatários possuíam muitos direitos e deveres na administração desses lotes de terra. Então, os deveres eram defender o território, ajudar na expansão do catolicismo e desenvolver a agricultura da cana-de-açúcar. Já entre os direitos, eles podiam obter parte do lucro da extração do pau-brasil, escravizar e comercializar indígenas, cobrar impostos e doar sesmarias, que eram lotes de terras destinados à produção agrícola. Então, uma curiosidade: até o ano de 2013, a representação cartográfica das capitanias hereditárias era indicada por meio de longas faixas de terras dispostas apenas na horizontal. Mas após um estudo realizado pelo professor Jorge Pimentel Sintra, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, na USP, constatou-se que as capitanias da região norte do Brasil eram dispostas também na forma vertical. Jorge Pimentel Sintra usou como fonte histórica os documentos do período colonial, como as cartas de doação das terras feitas aos donatários pela coroa portuguesa. Nesses documentos são registrados os limites de cada território. Era representado até 2013 assim, longas faixas até o litoral. Mas segundo os estudos, como eu disse no começo da aula, conhecimento faz com que algumas coisas mudem. Então, a nova representação é essa. Então, o mapa das capitanias hereditárias é esse. Então, as terras ao norte eram divididas também na vertical. E as terras em laranja eram terras da Espanha. Somente essa parte era considerada de Portugal. Então, temos 15 lotes de terra, cada terra com seus próprios donatários, que tinham deveres e direitos. A partir da criação das capitanias hereditárias, os portugueses iniciaram a exploração das terras por meio de atividades econômicas desenvolvidas pelos colonos, como a produção de gêneros agrícolas, que também dessem lucro para a coroa. A principal dessas atividades foi a produção de açúcar para o abastecimento do mercado europeu. Inicialmente, o desenvolvimento dessa produção ocorreu no litoral do Nordeste, tendo seus principais núcleos na Bahia e em Pernambuco. E nas outras capitanias, a produção de açúcar era feita em menor escala. Todavia, o sistema de capitanias hereditárias não teve o sucesso esperado. De todas as capitanias, apenas as de Pernambuco e a de São Vicente prosperaram. Entre as causas do fracasso de outras capitanias, podemos considerar o clima e as condições de solo na maioria delas, que eram desfavoráveis ao cultivo de cana-de-açúcar, bem como a falta de recursos dos donatários para administrar e produzir as terras tão extensas, além da falta de mão de obra. Então, algumas capitanias hereditárias, além de tudo isso, não tiveram sucesso, pois houve muita revolta de indígenas e donatários. Então, como havia muita revolta dos indígenas, não tinha mão de obra suficiente para que aquela terra progredisse. Pensando nisso, aconteceu o seguinte: o governo geral foi instituído então em 1549 por Tomé de Souza, que no mesmo ano funda a cidade de Salvador, na Bahia. Nasceu, primeiro, da ruína do sistema de capitanias e, segundo, do fim das esperanças, alimentadas durante a primeira década, de se ter sorte, como teve a Espanha, de extrair riquezas minerais. Dissipadas as ilusões, o expediente adotado por Portugal foi simples e fulminante. Diante do risco iminente da invasão francesa e holandesa, que aconteceu depois, o único jeito de assegurar a posse das terras era por meio da expansão do modelo já experimentado. Então, eles teriam que colocar mais gente na ilha que eles acharam, né? Para povoar aquele espaço, para não permitir que houvessem invasões. Então, de 1549 até 1763, Salvador foi a capital da colônia, devido ao fato de ser uma cidade litorânea que facilitava a chegada e a partida de embarcações para a Europa.
Além disso, ela estava dividida entre a parte baixa, onde teve início como Vila Velha, e a parte alta, que possibilitava uma visão privilegiada do mar e era possível ver embarcações chegando. Era mais fácil de se defender. Um tempo depois, a França conseguiu invadir e a Holanda também, em busca dessa produção de açúcar. O interesse era a produção de açúcar. Pensando em tudo isso que eu falei, vocês vão responder a uma lista de exercícios que eu vou enviar no grupo, tá? Que está junto com esse vídeo. Essa lista de exercício não precisa imprimir. O que vocês vão fazer? Vão colocar no caderno, em uma folha, a data, tá? Colocar a data, dia 14 de julho de 2020. Aí vão colocar assim, descobrimento do Brasil, descobrimento do Brasil, e vão colocar lista de exercício. Aí no celular mesmo vocês podem ler a questão, ver a imagem que tem junto, se tiver a imagem, e aí vocês vão, e é de alternativa, aí vocês vão colocar e vão colocar a alternativa, por exemplo, A. Depois 2, vai ler, coloca 2, B. E eu quero foto disso. E eu vou depois mandar a resolução, se era A mesmo, se era B, tá? Para vocês saberem o que vocês erraram. Então, por hoje é só. Eu sei que o vídeo ficou um pouco comprido, mas eu espero que vocês tenham entendido. Vejam o outro vídeo que eu vou colocar no grupo também, que vai ajudar vocês a terem uma ideia dessa questão das grandes navegações, como aconteceu. Beleza? Qualquer dúvida podem me chamar. Um beijão e até mais.